E aí? Hoje a live é aqui, ó, da Casa Mais Vida, aonde eu atendo. Tava atendendo uma paciente até agora. E aí vamos conversar, né? Ó, já ainda tô de jalequinho. Vou arrumar aqui, ó, ficar bonitinho. E aí, me contem. Vamos lá para nossa terceira live, né? Vou dando, quando eu faço assim, ó, vou dando uns tchauzinho para quem tá entrando, né? Ó, tô com a aguinha aqui. Tá muito calor. E aí vamos falar o seguinte. Hoje o tema da live é a avaliação, né? E abordagens na dor lombar. Opa! E tratamento, vou botar aqui, tratamento da dor lombar baseado na fáscia. A gente fez, a primeira live a gente falou bastante, né? Opa, da dor lombar. Baseado na fáscia. A gente falou de muitas coisas. Tá lá, live 1. O pessoal curtiu demais. A gente falou muito da inervação, tá? Deixa eu fixar aqui. Então a gente falou muito da inervação. Por que a fáscia pode estar envolvida na dor lombar? Inclusive eu tô escrevendo um capítulo para um programa da ArtMed, justamente, né, sobre isso, assim, qual é o papel, qual é a implicação da fáscia na dor lombar. E aí a gente falou muito sobre dor, tipo de dor nociceptiva, dor nociplástica, dor neuropática, né, a gente falou um pouquinho sobre isso também, os receptores que estão presentes na fáscia, que podem trazer isso, né? Trazer o que a gente chama de nocicepção e a partir daí dor. Ontem eu falei muito do que tem de evidência, tá? Qual é a melhor opção? Lembrando que sempre, tá? A decisão, ela é de quem tá atendendo a pessoa e da pessoa. Que caminho nós vamos tomar? Que estratégia nós vamos buscar para esse tratamento dessa pessoa que está com dor lombar? Isso é uma decisão que tem que ser compartilhada com o paciente, baseado na tua experiência clínica e no que tu faz de melhor. Então, vou dar um exemplo. Ontem até, vocês viram ali que eu fui botando, né? Me contem o que vocês usam para tratar dor lombar. E aí, uma colega botou acupuntura. E aí eu perguntei, e se o paciente tem medo de agulha? Foi por água abaixo a minha estratégia, né? E aí ela me respondeu que ela usa moxa, ela usa outros recursos, usa terapia manual. Vocês entenderam? Uma outra colega colocou que ela usa o Inner Balance, terapia manual e o Inner Balance, que é um método super legal. Mas não se esqueçam que nem o Inner, nem o Move Flow, nem o LPF, nem o Pilates, nem nada na face desta terra vai servir para 100% dos teus pacientes. Põe isso na tua cabeça. O paciente, ele não quer fazer trabalho com respiração, ele não quer se concentrar no que está acontecendo no corpo dele, ele não quer, ele não está pronto para isso. Como é que tu vai propor, por exemplo, o Move Flow ou o Inner Balance? Ele não quer? Ah, mas eu vou adaptar. Ele não quer. E a partir do momento em que a pessoa não quer, ela não melhora, por mais que tudo esteja te mostrando que aquele é o caminho. Vocês entenderam? Por isso que a gente tem que ter várias estratégias. Eu não posso ter só uma estratégia. Não posso. Eu gosto da frase que eu ouvi esses dias.
é muito difícil servir somente a um senhor. Por quê? Porque vai ter paciente que não vai querer aquilo. Então, daí nós temos duas opções. Ou nós temos estratégias, ou a gente encaminha para um outro colega. Quando a gente vê que não deu certo, não é... Ou a gente não quer fazer outra coisa, a gente quer usar aquilo. Vocês entenderam? Fica claro? Coloca aí para mim, tá? Então, quando a gente pensa em estratégias, a gente tem que entender que para definir as estratégias também é importante avaliar, que é o nosso tema. Então, como é que a gente vai avaliar a fáscia? E isso já fica aqui, eu já vou fazer o convite para vocês, que no dia 24 eu vou dar um workshop sobre como tratar pacientes que têm dor lombar com uma perspectiva da fáscia, mas não somente ela, né? Porque a gente vai ver que se o paciente tem hérnia discal, a fáscia está envolvida, se ele tem uma dor articular, ela está envolvida, se ele tem algo miofacial, ela está envolvida. Então a gente vai incluir uma perspectiva facial da fáscia nas coisas que vocês já estão acostumados a tratar, tá? E aí a gente tem que entender o seguinte: como é que a gente avalia a fáscia? O que eu vou ensinar nesse workshop? Primeiro, quando chega um paciente com dor lombar para mim, eu quero entender a característica dessa dor. Se a gente está com uma dor mais nociceptiva, neuropática, mais nociplástica. Então a gente vai conversando, apesar disso ainda não ser um consenso, a gente vai conversando, vai vendo as características para tentar, né, colocar ele, se encaixar mais ou menos em uma dessas características. A gente vai vendo se ele tem hiperalgesia, se ele tem uma dor irradiada. Me contem se vocês costumam avaliar isso. Vocês avaliam sim ou não, tá? E adoro que me pergunte, pergunta, interage, que eu fico mais feliz ainda. E o que acho que a Fernanda deve ser, a Fer Pesiali. Sim, Fábio, faz sentido. Eu tenho uma paciente que, se eu peço respiração associada ao movimento, ela se confunde e fica mais travada. Agora eu foco mais na força do que na respiração. Tudo bem. E também, Fê, dá para fazer separado. Que, por exemplo, uma outra estratégia que eu vou trazer nesse workshop, a gente avaliar como que tá o ritmo respiratório do indivíduo, né, do paciente. E a gente sabe que modos respiratórios, o que a gente quer dizer com isso, né? Ins menor do que tempo ex, então tempo ex maior, usar apneia ou não. A gente tem vários modos respiratórios que a gente pode propor para o paciente, que a literatura mostra que ajudam a modular o sistema nervoso autônomo. E como eu comentei numa outra, acho que na live 1 ou 2, acho que na 1, indivíduos que têm dor lombar crônica, e aí pensem o seguinte: dor lombar crônica a gente já está falando de 3 meses só, a gente não está falando de anos, a gente está falando de 3 meses já é dor crônica, tá? Que se a gente trabalha esses modos respiratórios, a gente consegue modular o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é muito importante para que a gente ajude esse paciente a sair desse estado de dor crônica. A respiração modula o sistema nervoso autônomo, a estimulação do vago, o exercício, as técnicas de mindfulness também, tá? Então, na avaliação, a primeira coisa que eu acho importante é isso, a gente entender as características da dor, entender aonde a gente poderia encaixar esse paciente. É mais nociceptivo, é neuropático, é uma sensibilização central ou nociplástico, né? E a partir daí, a gente vai com um foco muito grande na história e depois a gente vai ver a fáscia, né? Quando a gente fala de avaliação objetiva da fáscia, a gente tem dois
instrumentos, duas ferramentas. A primeira é o ultrassom de imagem, tá? Então, um ultrassom que vai ver o deslizamento e vai ver a espessura das camadas de fáscia. Por que isso é importante, Fábio? Porque a literatura mostra uma associação, não estou falando de causa, estou falando de associação, de menos mobilidade, menos hidratação da fáscia e mais espessura, ou seja, eu tenho um tecido que é menos modelado em indivíduos com dor lombar crônica, sendo que essa característica ela é ainda mais importante nos homens, no sexo masculino. Masculino é bom, né? Sexo masculino, tá? Então, a gente pode usar o ultrassom de imagem. A outra ferramenta é o miotom ou um identômetro, que daí no curso eu indico para vocês, né? Qual que a gente usa, que a gente está usando para as pesquisas também. E a gente pode usar também um algômetro, né? Mas que vai ser para dor, que eu esqueci de falar. Mas um identômetro, tá? Que é um aparelho que vai medir rigidez, ele vai medir o quanto que essa fáscia tá viscoelástica, o quanto que essa fáscia tá hidratada. Fábio, eu não tenho esses dois aparelhos, não tenho ultrassom de imagem, não tenho o identômetro. Como é que eu posso avaliar? A gente avalia com toque inibitório. Então eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz um teste, um toque inibitório. E a gente vai indo de acordo com a história do paciente, com as queixas. E aí, nesse toque inibitório, a gente exclui, por exemplo, algo que alguém citou aí ontem, foi em relação às cicatrizes, né? Que uma cicatriz de cesárea, por exemplo, pode estar pode ter gerado uma dor lombar por questões de inervação, né? Inervar o mesmo nível medular. Ou então por uma característica de continuidade mecânica, né? Quando a gente pensa em fáscia, a gente pensa nisso. Então a gente pode excluir a questão das cicatrizes como algo que pode estar trazendo sensibilização medular, né? E está envolvido nessa dor lombar. Mas assim, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. Quando o paciente chega com dor lombar, ele está muito sensibilizado, por mais que tu tenha testado, e a cicatriz é o ponto que está sensibilizando o mesmo nível medular, e tu tem que trabalhar a cicatriz, na situação crônica principalmente, não deixem de tratar a lombar. Faz alguma coisa na lombar, porque muitas vezes o paciente não entende esse nosso raciocínio de tratar à distância, e aí ele fica com aquilo na cabeça. Mas eu vim aqui tô eu, né, tratar o paciente, vim aqui me tratar, aliás, e essa pessoa não mexeu na minha lombar, que é onde eu tô com dor. Isso não vai dar certo, tá? E aí esse paciente tem uma grande chance de não melhorar. Ah, mas eu expliquei o porquê para ele. Explicou, mas será que ele entendeu? Quais são as crenças dele, né? Então isso é dica de quem já tá acostumado a atender há mais de 20 e poucos anos. Então pensem no seguinte, olha só, tá doendo a lombar? Trata a lombar. Mas também não me vai fazer aquela coisa de quem não sabe nada e tratar o corpo inteiro. Ah, eu vou abordar a fáscia no corpo inteiro, eu vou liberar essa fáscia, tudo. Isso não é estratégia terapêutica, isso não é tratamento. Isso pode ser qualquer outra coisa, mas liberar tudo não é específico, não foi avaliado. Isso pode também ser um problema. Esse paciente pode ficar pior
porque a gente tá tirando, vamos dizer assim, aquilo que precisa e o que não precisa. Lembrando, eu comentei ontem, rigidez é importante. Quem não tem rigidez adequada nos seus tecidos gasta muita energia para se movimentar, não tem, né, um trabalho, não informa adequadamente os seus mecanorreceptores, né? Então é um problema também. Então não pensa que liberar tudo é a solução. Não é. Não é. Mas Fábio, como é que eu aprendo aonde eu tenho que liberar? Vem comigo. Vem comigo que eu vou te ensinar no dia 24. Tá? Porque se fosse assim, qualquer um ia sair liberando tudo e todo mundo ia melhorar, gente. Concorda? Não, tem que avaliar. E a gente vai avaliar ou usando os instrumentos que eu falei pra vocês, que eu vou... Ó, a Maria tá dizendo, vai com ela, vem que tu não vai te arrepender. Né? E aí, assim, não tem os instrumentos, Fábio. Teste inibitório e a gente vai fazer a avaliação manual também. A gente consegue perceber quando a fáscia não tá deslizando, quando a gente tem o tecido, né, que tá mais denso ali, tá? Então, a gente precisa avaliar bem para tratar bem. Para mim é fundamental. E muita gente não sabe, não aprendeu, não tem oportunidade, né, ou fica inseguro na hora de avaliar. Não pode, né? E o que eu sempre digo, a avaliação ela é diária. Eu tenho capacidade de avaliar o paciente muito bem. Ponto. Tá? Como eu vou fazer isso? Bom, eu vou te dar os caminhos, tá? Vou te dar todo o caminho para tu conseguir avaliar. Ana, não é só para físio, tá? Tudo que eu ensino que é de terapia manual, eu sempre deixo muito claro para os alunos que se você não é apto, se a sua profissão de base não permite, você não deveria fazer. Mas ter o conhecimento sobre, você pode, tá? Então, todo mundo é bem-vindo aí no curso. Então, a gente vai circular por aí, né? E aí, depois que a gente avalia, e a gente vai avaliar muito bem, né? Vai ser de manhã. Vai ser de manhã com Tita. A Carol vai botar as informações e essas lives elas vão ficar até o dia 20 de fevereiro. Salvas, tá? Tem conteúdo que é ouro aqui. Imagina o que eu vou te mostrar e o que eu vou te passar no workshop. E tem mais uma coisa, pessoal. Quem já é meu aluno, que já fez curso comigo, a gente cria um grupo de WhatsApp e eu fico com vocês no grupo. Eu respondo as dúvidas de vocês sempre que vocês precisam. Eu discuto os casos. Esses dias eu tava conversando com outros colegas que dão curso. Eles dizem, Fábio, mas tu é uma mãe, né? Não é isso. Eu acho que é querer que dê tudo certo pra ti, que tu consiga aproveitar aquilo que eu vou te passar e que dê certo para os teus clientes também, né? Então, é muito legal, assim, eu acho que é uma missão. Então, eu fico ali nos grupos com vocês, eu respondo. Toda semana vocês recebem artigos, eu traduzo um artigo por semana dos vários assuntos. Então, quem já é meu aluno recebe direto no seu grupo de WhatsApp, né? A gente está sempre dando todo o suporte. Workshop das 9 às 13, ó. A Carol é que é do meu suporte aí, ela atende você super bem, ela ajuda tudo que precisar, né? Carol, confirma para eles aqui por escrito até quando eles têm acesso ao workshop. Nossa, uma barbada esse valor aí.
Se tu atender bem, se tu aprender comigo, tudo que eu vou te passar, e tu atender bem um paciente, tu já pagou muitas vezes esse workshop. Sem falar na satisfação, né? De fazer um trabalho bem feito. Ó, 1 ano, pode assistir, reassistir, 3 assistir, 4 assistir, tá? Então eu falei da avaliação, algumas coisas que a gente vai ver na avaliação. E agora eu quero falar do tratamento. Agora o tratamento. Bom, aí tinha uma pergunta que até não consegui online. Isso fica gravado, ele é ao vivo, tá? Eu respondo todas as dúvidas no dia do workshop para vocês. Ontem o pessoal perguntou bastante, ontem foi muito legal, e uma pessoa perguntou assim, é certo eu falar o termo liberação miofascial? Esse termo é correto? Né? Então, eu não respondi porque não deu tempo, assim, eu tinha outras perguntas também, mas aí eu lembrei hoje de dar a resposta. Quando a gente fala assim, liberação miofascial, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês vão estar fazendo no tecido? Escreve aí pra mim. Que liberação te remete? O que passa na tua cabeça? Primeira palavra. Bota pra mim. Faz assim, falei liberação miofascial. Pum! O que vem na cabeça? Põe aí. Vamos ver. Olha! Deslize. Boa! O que mais? Será que é romper alguma coisa? Será que para liberar eu tenho que romper, como se eu fosse cortar, desfazer, quebrar, romper? Será? Esse é um dos maiores problemas, porque a gente tem que entender que a fáscia superficial é extremamente delicada, e isso, liberdade de movimento, deslizamento, ótimo. Gostei. Ó, Carol, não, né? Isso. Tensegridade. Pensando na tensegridade como uma distribuição por igual da tensão, né? Vamos pensar que a gente conseguiria chegar mais próximo, né, de restaurar isso. Então a gente não deve, essas palavras que eu falei não devem passar pela nossa cabeça. Romper, romper, estirar, soltar, né? Por quê? Porque na verdade a gente vai fazer um estímulo mecânico. No caso, eu vou ensinar para vocês terapia manual, eu vou ensinar para vocês mobilizações, etc, né? Mas esse estímulo mecânico, ele vai trazer uma resposta das células que estão na fáscia. Os fibroblastos, os fasciócitos. Então, o resultado vai ser, depois que esses fibroblastos, esses fasciócitos trabalharem, é isso que vai modelar o tecido, que vai permitir que o tecido deslize mais. E também a interação com o sistema nervoso. Então, com toda aquela inervação que eu falei na live 1,
Por quê? Porque se a gente estimula os mecanorreceptores de Ruffini, por exemplo, a gente tem menor ativação simpática. Se eu tenho menor ativação simpática, eu tenho melhor circulação no local. Se eu tenho melhor circulação, eu tenho melhor nutrição, eu tenho menos metabólitos e assim por diante. É uma cascata de efeitos. Não é tão simplista assim. Tá certo? Então, não é romper. Se a gente for gerar um processo inflamatório no local, o corpo vai ter que gastar mais energia para modelar ainda. Então, se eu der um estímulo mecânico que converse com as terminações nervosas, converse com os fasciócitos, converse com os fibroblastos, tá? Isso vai ser o ideal. E a partir daí eu vou conversando com o sistema nervoso desse indivíduo para que a gente tenha como resultado final melhora da função, melhora da condição fisiológica do tecido facial, menos dor, tá? Vocês entenderam isso? Vamos ver as perguntas. Geralmente precisa de liberação da face toracolombar. A gente vai ter que pensar isso, né? A Ana Carol botou aqui hidratar, perfeito. Adorei as colocações de vocês. Eu quero hidratação, eu quero deslizamento, mas também eu quero acalmar aquelas terminações nervosas que estão disparando, né? Esses alarmes que estão disparando, tá? É isso que no final das contas a gente quer também. Mas por outro lado, nós vamos conversar sobre outras estratégias, porque às vezes a fáscia já tá ok, mas esse paciente continua com dor. Já aconteceu isso com vocês? Né? Tu tá vendo que tá deslizando, o movimento tá melhor, tarará, tá hidratado, mas o paciente continua com dor. Então, qual é o próximo passo? Qual é a estratégia? Foi o que eu comentei ontem, né? A gente sabe que, por exemplo, o exercício no mínimo moderado, o exercício aeróbico, ele é efetivo para produzir analgesia endógena. Ele funciona para quem tem dor crônica. Qualquer tipo de dor crônica, seja da lombar, seja do joelho, seja fibromialgia, tá? Qualquer tipo de dor crônica. Só que eu tenho muito paciente que faz exercício e tem dor. E aí? Qual é a estratégia? Né? Ó, a Ju falou também, trabalhar o diafragma, trabalhar o psoas, vou mostrar para vocês, abordagens de psoas, abordagens de quadrado lombar, mas assim, não vou trabalhar o diafragma em todo mundo, né? Não é assim, ó, chegou o fulano, libera o diafragma, chegou o ciclano, diafragma, chegou o beltrano, diafragma, chegou o ciclano, psoas, vai dar lombar? Não, eu preciso avaliar. Deixa eu entender, Contita, o que seria o caso de trombose? Daí tem que, né? O paciente precisa de medicação, etc. Tá? Ontem veio uma pergunta lá no grupo, viu como eu respondo para vocês? Uma aluna que fez o curso ano passado, ela perguntou, ela até fez o curso do Vago, e ela perguntou se poderia usar terapia manual em pacientes que têm anemia falciforme, né? Uma coisa bem específica, porque eles têm muita dor, tá? E essa dor nos membros, ela vem porque o glóbulo vermelho, ele se torna como se fosse uma foice, por isso a anemia falciforme. E ele acaba sensibilizando a inervação que tem nos vasos. Então é uma contraindicação para terapia manual. A dor não, né, ela vem por conta da alteração no glóbulo, né?
Não. Se o paciente teve trombose, ele está anticoagulado, medicado, liberado para os exercícios, tranquilo. O tipo de terapia manual de fáscia que eu ensino, ele é firme, gentil, mantido. Não é para distender, machucar, né? Não é fazer assim em cima do vaso ou assim, nada disso, tá? É bem sutil, ok? Muito bem. A gente vai colocar no link da bio, vocês podem clicar, tem o artigo de hoje, tem vários materiais lá que a Carol separou, e eu vou pedir para a Carol colocar também um artigo que eu publiquei o ano passado, que eu sou primeira autora, em que a gente mostra que mobilização visceral funciona em pacientes que têm dor lombar, por exemplo, tá? Então eu vou mostrar também algumas coisas viscerais. Então, ó, clica no link da bio, no grupo do WhatsApp, vocês podem acessar os artigos. Lembrando, eu já ouvi falar da terapia de Bowen, tá? Eu sei que ela é um toque sutil, mas eu não sei a metodologia. O que eu faço, eu sei que é bem parecido, tá? É bem parecido com o Rolfing atual, que é gentil, é bem parecido com coisas que vê na osteopatia, tá? É por aí. Lembrando, vem comigo que tu não vai te arrepender. Vem comigo porque eu entrego tudo e muito mais que tu precisa, tá? Dia 24 de fevereiro já vamos começar o ano. Avaliação, intervenção, né? Muito suporte para tu realmente aprender ao vivo, online comigo. Tu tem 1 ano para assistir. 397 vale muito a pena. E eu só digo para vocês, tem muito aluno que me conheceu, entrou, né? Se tornou meu aluno através desse workshop e nunca mais me largou, né? Seguiu com a gente aí em outras oportunidades, no congresso, no curso, porque realmente assim, o objetivo é passar o conhecimento, tá? Aqui ninguém vai esconder nada. Eu ensino, mas né, aquele segredinho eu não passo. Que isso, gente? Tá? A gente quer, a minha base, eu sempre brinco, a minha base foi sendo professora de universidade, né? Eu dei aula há 14 anos em curso de graduação. E o objetivo é que o aluno aprenda, né? Ó, a Ju tá dizendo, você é muito boa mesmo, passa de verdade os conteúdos. Olha, amada, obrigada, Ju. É isso, né? A gente tá ali. Ah, Fábio, eu não lembro como fazer, tu me ajuda, nanana. Pessoal, é o mínimo, né? Eu penso, pelo menos, assim, é retribuir todas as benesses que o ensino, que a fisioterapia, que a fáscia me traz, né? E a gente retribui passando e compartilhando o conhecimento, ajudando mais pessoas, ajudando mais pacientes, né? Senão, pra mim não tem sentido, tá? Então, ó, vai lá, se tu ainda não te inscreveu, Raquel que entrou aí, vai lá, workshop comigo, tem um compromisso marcado, dia 24 de fevereiro, das 9 a 1, e às vezes eu vou mais, tem pergunta, eu fico, pra mim eu não vejo o tempo passar, então eu vou estar lá por vocês e pra vocês, entregando todo o meu conhecimento, todo o material que vocês vão precisar de avaliação e intervenção para ajudar quem tem dor lombar, tá bom? Então eu espero vocês podem falar aqui, Ana, vai ser um prazer te receber. Podem falar aqui com a Carol no direct, ela já ajuda vocês, já atende vocês, e vocês online, isso,
Ah, deve ser Rebeca. Isso, Rebeca. Tem 1 ano para assistir, tá? É ao vivo pelo Zoom comigo. Eu tenho um modelo, eu mostro tudo que vocês precisam. Uma coisa, ai, coisa boa, né, Larissa? Uma coisa que eu tenho percebido, né? Eu dei aula há 14 anos em graduação e hoje em dia eu dou os cursos, né? Ministro os cursos no Brasil e no exterior e também aulas em pós-graduação, né? Especialização. E agora eu tô fazendo o doutorado, então em breve eu vou poder dar aula para quem tem mestrado. Como a gente tá carente de avaliação. O pessoal não sabe avaliar, tá perdido. A gente não pode deixar isso, né? Porque se eu não avalio bem, eu não consigo pensar numa boa estratégia. Eu fico chutando, né? Eu fico, talvez isso dê, talvez aquilo dê, talvez aquele outro dê. Ó, tá aí a Luciana, que foi quem me falou, né? Eu perguntei pra ela, quando o paciente não se adapta ao inner balance, por exemplo, ou alguma outra técnica, a gente tem que ter outras estratégias, tá? Principalmente, pessoal, em situações complexas. E aí, pra gente encerrar, eu vou trazer uma reflexão para vocês. Por que uma dor lombar... Espera, Contito, só pega essa informação aqui. Por que uma dor lombar se torna crônica? Por que esse indivíduo, esse corpo, esse organismo não foi capaz de lidar com esse problema e resolver? A mãe natureza tá ali para nos ajudar. Então começou a dor, a tendência é que vá melhorando. Passa um dia, passa o outro, vai ficando menor, vai melhorando. Por que ficou crônico? Porque são coisas complexas. E eu achar que só com uma solução eu vou resolver um problema complexo, eu tenho um outro problema, tá bom? Então não, se é complexo eu tenho que ter várias estratégias e uma boa avaliação, um bom raciocínio, combinado? Então ó, reassiste a live 1, a 2 e a 3, tu tem até o dia 20 e no dia 24 eu te espero nesse workshop entregando tudo que tu precisa. Não tenha dúvida, tá bom, amores? Ó, um beijo, obrigada, eu amei os comentários, a participação. Vamos pro print. Hoje é de jalequinho. Ai, vamos arrumar o cabelo, senão não fica bom. Vamos arrumar aqui de jalequinho. Jura, né? Faz o print, marca lá que eu amo esses beijinhos, esses coraçõezinhos, adoro. Beijo, bom carnaval, cuidado com os excessos, hein? Até!